Olá, família Marques. Tudo bem com vocês? Vamos atualizar o caso da empresária Jaqueline de Oliveira Minguete. A empresária, de 32 anos, desapareceu no dia 20 de setembro, por volta de 14h20. Ela, que é mãe de 3 filhos, deixou os filhos com a sogra e disse para a sogra, segundo palavras dela, que ia espairecer e dar uma volta. Jaqueline desce do apartamento, vai para o estacionamento, sai pelo portão de carros e nunca mais é vista. Isso aconteceu dia 20 de setembro. Hoje, agora já chegando o mês de fevereiro, já chegando aí por volta de 4 meses de desaparecimento da Jaqueline, temos a notícia que a polícia fez muita coisa. Ou melhor, nada fez. Vamos receber aqui hoje o Dr. Roberto Guastelli para atualizar o caso da Jaqueline e saber como anda esse caso. Boa noite, Dr. Roberto. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Marconde. Tudo bem? Graças a Deus. E vocês? Tudo bem, graças a Deus. Dr. Roberto, o senhor está à frente, ali assessorando a mãe da Jaqueline, a dona Madalena, que desde o dia 20 de setembro não vê sua filha. Como andam essas investigações? E se o senhor puder fazer um breve relato desse caso, eu agradeço muito. Tá. Eu tenho tido contato com a dona Madalena, né? Desde o início dos trabalhos aí do desaparecimento, que ocorreu em 20 de setembro, praticamente uma semana após eu já estava no caso, ajudando a família dela nas buscas, né? Pelo encontro da Jaqueline. Mas, infelizmente, desde 20 de setembro não há notícias do paradeiro da Jaqueline. Foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento perante a Delegacia de Homicídios de Carapicuíba, que é próximo à cidade de Barueri, que, aliás, é a delegacia responsável por esses tipos de crime, né? De investigação desses crimes de desaparecimento. E o que acontece? Até a presente data, não foi instaurado o inquérito policial de desaparecimento. Só há um boletim interno de averiguação da polícia. Né? E olha que eu fiz diversos requerimentos para a autoridade policial, como busca e apreensão de celulares das pessoas envolvidas na família, diligências necessárias, requisição de outras câmeras da área, as buscas com os cães farejadores, que foi a única prova que eu consegui fazer de imediato na época, né? Mas oficialmente não está instaurado o inquérito policial para apurar o desaparecimento da Jaqueline. Tá? Segundo informações que obtive da delegacia e informações obtidas pela dona Madalena, que esteve na semana passada na delegacia falando com a escrivã responsável do caso, segundo palavras, né, da dona Madalena e da escrivã, não foi instaurado o inquérito porque eles acreditam que Jaqueline, tá, retornará em breve. Olha o absurdo, Marconi. Tá? Nós Calma estamos aí. tratando de caso de desaparecimento há mais de 4 meses. Passou-se o aniversário um mês depois do desaparecimento da mãe, da dona Madalena, e a filha, Jaqueline, nunca deixou de ligar para a mãe. Tá? Passou-se Natal, Ano Novo, e ainda a delegacia não instaurou inquérito, e tem ainda, né, a esperança de que Jaqueline retorne para o lar dela. Olha o absurdo, né, das nossas autoridades policiais, principalmente aqui do estado de São Paulo, com o descaso, né, nas investigações desse caso. Né? Eu estou assim, dentro em breve, vou fazer mais uma petição para ver se instauram um inquérito, porque se não houver a instauração do inquérito policial, tá? Irei à corregedoria junto com a dona Madalene para tomar as providências necessárias, né? Pois isso é um total descaso das autoridades públicas, principalmente da delegacia que apura esse caso. Nós não estamos falando de uma pessoa que desapareceu. A mãe, dona Madalena, tem a plena certeza, né, de que ela morreu e foi morta por alguma pessoa próxima ao núcleo familiar. Então, não é que Jaqueline pegou as coisas dela, como entende o ex-companheiro dela, né, que ela teria sumido, né, surtado e desaparecido, né? Pelo contrário, Dona Madalena sempre disse, ela sempre foi uma pessoa caseira.
E recentemente, com uma criança na época que tinha 8 meses e amamentava no peito dela, né? Ou seja, uma criança que dependia da mãe, jamais, uma mãe que amamenta uma criança, jamais abandonaria esse filho, a prole dela. Ela tinha mais 2 filhos desse relacionamento, ou seja, 3 filhos, né? Idades pequenas, de 8, 6 e esse de 8 meses, que já está fazendo praticamente um ano, né? Jamais abandonaria a criança. Então, assim, é uma falsa ideia essa da autoridade policial da comarca, né, de Carapicuíba, de que Jaqueline retornará para o lar familiar, pois é do coração da dona Madalena, né, do sentimento dela, da razão dela também, além da emoção, né, de que a filha não está mais viva, né? Então, olha o descaso das nossas autoridades, Marcos. Não, é absurdo, Roberto. É absurdo, doutor Roberto. É, eu tento entender. Ela sai de casa dia 20 de setembro. Ela sai com um objetivo ali não sabido. Mas ao que parece, as imagens dão a entender que ela vai ao encontro de alguém. E ali desaparece. A gente tem que lembrar também que os cães farejadores utilizados pela polícia não foram cães farejadores específicos para procurar pessoas que estão desaparecidas. Eram cães farejadores que procuravam objetos, drogas. Então, nada a ver, não encontrariam nunca. O senhor levou os cães apropriados junto com o adestrador para que fizesse a procura, que deu para um outro local. Então, nós temos ali um acontecimento, né? Um acontecimento bem. Vou falar um acontecimento estranho. Um acontecimento de estranheza. Ela sair, ir para um outro local, não retornar, não ter nada, não ter chave, não ter celular, não ter dinheiro. Aí as pessoas falam assim, mas ela foi em direção talvez ao ponto de ônibus. Mesmo que ela fosse, ela não tinha dinheiro, como é que ela entraria no ônibus? Então tem vários fatores ali que causam estranheza. Aí quando o senhor diz que nem o inquérito foi realizado ainda, que não tem abertura de inquérito, que nada foi feito, nada foi realizado, a gente fica pensando o seguinte: por quê? Cadê a justiça? Cadê o trabalho da polícia? Onde se encontra essa moça? O que aconteceu com ela? Os filhos devem estar desesperados. A mãe também. Esse menor, a criança de 8 meses, que na época 8 meses, que agora deve estar fazendo um ano, daqui a pouco nem lembra mais da mãe. E a polícia falar que está esperando ela retornar para casa, isso chega a ser um escárnio com a sociedade. Não, com certeza, concordo com você. É um total descaso, um escárnio, né, das autoridades policiais lá da região, né, com relação ao tratamento desse caso. Porque se ela desce, pelas imagens que nós temos do circuito interno do prédio, ela desce, né, sem o aparelho celular, só com alguma coisa na mão, que é pequena, que a gente suponha que seja uma chave ou até mesmo um cartão de banco, né, porque ela desce segurando as duas mãos, sai, atravessa aí as faixas em frente ao prédio que morava, vai supostamente em direção a um bolsão de estacionamento de carros, que não há câmeras, né? Então, a pessoa que chamou ela para essa, vamos pôr, emboscada, assim, que a família entende, né? Para poder fazer esse rapto dela, sabia que lá não seriam captadas imagens dela entrando num carro, né? Então, isso é um fato. Depois eu vou com os cães farejadores apropriados, como você bem lembrou, né? Porque o cão que esteve lá era cão para farejar drogas, né? E o cão que fareja drogas não consegue sentir o olfato de humanos, são diferentes, são distintos. Então, isso a gente tem que deixar bem claro. Então, a investigação aí iniciou já com erro, né? Então, colocaram com um cão farejador totalmente errado, equivocado. Mas tivemos lá na outra semana com os cães apropriados e eles deram, né, num outro sentido dela, que segundo informações da dona Madalena, jamais ela iria andar, vamos dizer, naquele sentido contrário ao prédio, atravessar a avenida como que ela fez e entrou numa viela lá que dá entre a avenida principal e uma rua paralela, né? E lá naquele ponto final, né, tem uma caçamba de lixo e, infelizmente, lá o lixo é recolhido dia sim, dia não, e as câmeras da região lá desse ponto próximo aí, infelizmente, só gravavam uma semana. Quando nós tivemos lá, eu tentei falar com os proprietários, né? Aliás, falei com os proprietários dessas câmeras aí,
e eles me asseguraram que já não havia mais imagens, porque apagaram. Então, ou seja, uma semana só de imagens. Então, a polícia aí foi totalmente omissa, né, na investigação, e está sendo ainda, porque não instaurou o competente inquérito policial para apurar esse desaparecimento, né? Não basta só esse boletim interno que eles fizeram, né, de desaparecido. Eles têm que instaurar o inquérito policial para requerer junto ao Poder Judiciário todas as medidas, todos os requerimentos que eu fiz, principalmente a busca e apreensão de celulares de pessoas próximas, a quebra do sigilo telefônico de dados dessas pessoas para verificar o que aconteceu e também, inclusive, o sigilo bancário de todos os envolvidos, não só o sigilo bancário da Jaqueline e da vítima, mas também das supostas pessoas envolvidas nesse desaparecimento e, quiçá, no eventual crime. É o que a família da dona Madalena entende que realmente houve um crime aí, né? Então, a polícia precisa instaurar esse inquérito, porque somente com o inquérito instaurado, a autoridade policial poderá requerer as medidas cautelares, que eu disse aqui, uma busca e apreensão de celular, uma quebra de sigilo telefônico. Ou seja, tem todo um procedimento legal. Ou seja, estamos perdendo dados, perdendo informações com o passar do tempo, né? Daqui a pouco, fevereiro, dia 20 de fevereiro, vai fazer 5 meses. Março, se não for instaurado, 6 meses. Daqui a pouco, 1 ano e nada resolvido, nada feito, né? E as pessoas supostamente envolvidas nisso daqui, né, já desapareceram com o celular, desapareceram com isso, com aquilo, e como vai ficar a investigação? Vai ficar capenga, não vai achar nada Não vai mesmo, achar né? nada. Então, por isso que eu acho que há uma omissão muito grande aí das autoridades, né, com relação à instauração desse inquérito, porque já deviam ter instaurado desde o início e requerido as buscas e apreensões necessárias, né? E não precisaria, vamos dizer, de eu estar lá ajudando, né, a autoridade policial, mesmo com um advogado, um profissional em cima, eles estão deixando de fazer. Olha como são as coisas, né? Infelizmente, que eu falo, né? É um deboche com a família, principalmente Dona Madalena, que vai lá e procura respostas, né? Que eu falei para ela, sinta-se à vontade de procurar a delegacia quando a senhora quiser, não precisa só eu estar presente, né? Então, ela tem feito isso, porque não dá para eu ficar 24 horas me deslocando até Carapicuíba, né? Porque eu tenho outras atividades. Então, ela está indo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque ela mora próximo, e a resposta é sempre a mesma: não tem nada, não foi feito nada. Olha o absurdo, olha o descaso com uma família de desaparecido. Será que é isso que nós queremos para a nossa sociedade? Uma polícia que não investigue, uma polícia que deixe para lá, que não instaure um inquérito policial? Não, pelo contrário. Nós queremos que a polícia seja atuante, seja enérgica para combater eventual crime aí que tenha ocorrido. Doutor Roberto, um pensamento meu, tá? Me corrija se estiver errado. Mas Tá, vamos para a suposição que a Jaqueline ela tivesse saído de casa com o objetivo de dar fim à própria vida. Vamos partir por esse princípio, que ela tivesse feito isso, tivesse realizado esse ato acontecer. Em 4 meses, seria muito difícil que não fosse encontrado o corpo. Seria muito, muito difícil. Acho que seria praticamente impossível. Se ela tivesse realizado tal ato, já teriam encontrado, falou assim, realmente ela tentou contra a própria vida, encontramos ela em tal local, foi isso. Acho que depois de 10, 15 dias já teria encontrado. Como eu posso dar um exemplo agora, no caso do Leonardo Prado, do garoto de 22 anos que ficou 30 dias desaparecido e estava no parque da cidade e ele atentou contra a própria vida, mas foi encontrado 30 dias após. Nós estamos falando de um desaparecimento de 4 meses. Isso me lembra, doutor Roberto, vou fazer aqui uma analogia de um outro caso, o caso da Lucilene de Porto Ferreira, Lucilene Ferraz, que ficou desaparecida durante muito tempo. Quase 2 anos e depois é que foi encontrado partes do corpo, né? Que não foi nem encontrado todo, o corpo dela, infelizmente, mas foi encontrado, soube o que aconteceu com ela. Agora, a Jaqueline, após 4 meses, não se tem notícia de nada. Não tem sequer um boletim de ocorrência para falar, olha, vamos procurar, vamos averiguar um crime. Não há. Isso é um descaso. Outro ponto também, caso como o senhor disse, é a parte financeira. Que a gente não pode esquecer, por exemplo, do seguro de vida que ela tinha no seu nome, beneficiando terceiros. Então, não podemos esquecer esse ponto. Eu entendo que 4 meses seria praticamente impossível
ela ficar desaparecida ou se esconder das pessoas com o rosto dela sendo mostrado em tudo quanto é lugar. Alguém já teria visto, alguém já teria falado. A gente lembra, por exemplo, do caso Cupertino, que ficou 2 anos desaparecido, mas todo mundo falou, olha, vi ele em tal lugar, ele ia fugir. Vi ele em tal lugar, ele ia fugir. E você percebia que ele realmente esteve naquele local. Agora, com relação a Jaqueline, não. Me parece muito com o caso da Lucilene de Porto Ferreira. Ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe por onde anda. Aí depois, por um acaso, destino ou obra de Deus, ela foi encontrada num local totalmente ermo. E aí foi realizada a despedida com dignidade para ela. E o acusado agora está preso respondendo por esse processo. Mas no caso da Jaqueline, não tem nada. O que se tem ali é um boletim online de desaparecimento, que a pessoa fala assim, mas é adulto. Ela pode ter ido embora, a gente não pode fazer nada. Não, não é assim. Ela saiu da rotina dela. Ela tinha uma rotina com os filhos, ela tinha uma rotina com a sua mãe, ela tinha uma rotina com a empresa. Isso tudo mostra que algo aconteceu com ela. Não pura e simplesmente ela saiu, ela fugiu. Estou errado? Não, concordo com você plenamente, né? Porque o que acontece, né? Se fosse um caso de suicídio, como você bem lembrou agora no início da sua fala, já teria sido encontrado, né? Mesmo depois de 15, 20 dias, 30 dias, porque uma pessoa não vai se suicidar, né? Ela não vai procurar um matagal, um lugar longe, ermo, né? Para se enterrar na cova lá, cobrir com pedras, né? Cal, para poder se suicidar. Isso jamais. Ela vai ou se jogar de uma ponte ou se atirar numa rodovia, que lá tem próximo a rodovia Castelo Branco, né? Passa as pontes, ela se jogaria, ou até mesmo no Rio Tietê. E no Rio Tietê, lá, se ela tivesse se jogado, segundo informações da polícia lá, há 2 barragens com redes, né? Que são examinadas toda semana pelo pessoal que cuida do Rio Tietê. Então, sempre estão levantando essas redes para ver se não tem corpos lá. E já encontraram outros corpos nessas redes, né? E não foi o caso da Jaqueline. Então, como você bem disse, né? Então, não é caso de se suicidar, de suicídio, né? Nem de desaparecer, vou embora, não quero mais nada. Pelo contrário, era uma pessoa centrada, responsável, muito família, muito pé no chão, né? Mesmo que ela tivesse, né, sob a alegação de que eu já ouvi, né, de que ela estava exausta, estava cansada, tinha muitas dívidas à empresa, isso não seria motivo. Então, desculpa, vamos pegar o seguinte exemplo hoje. As americanas aí com um rombo de 43 bilhões, os principais sócios majoritários desapareceriam. Desculpa, né? Fazendo um paralelo aqui, né? A Entendi. grosso modo, desculpa. Tá? Então, ela, com uma pequena empresa, você acha que ela iria? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, né, nós não temos prisão por dívida civil. A única exceção é o devedor de alimentos, né? A pessoa que não paga a pensão alimentícia, isso sim vai pagar. Mas no caso dela, mesmo que ela tivesse com um rombo financeiro na empresa, isso jamais, né, seria considerado um crime, que ela poderia sofrer várias execuções, se tivesse algum patrimônio em nome dela, perder esse patrimônio para os credores. Mas não era esse o caso, né? Então, o que acontece, como você bem lembrou do caso Lucilene, que eu participei lá durante praticamente 1 ano e meio do caso Lucilene, nas buscas dela, né? Ajudei também, mas lá no início a polícia conseguiu ainda, né, fixar em cima do principal suspeito, instaurou um inquérito, pediu a quebra do sigilo telefônico, sigilo bancário, o sigilo, as torres, né, as herbes, para ver onde estava a localização do celular. E tudo indicava numa região onde, depois de 2 anos e meio, o corpo foi encontrado. Né? Mas o principal suspeito na época negava de pé junto. Não fiz, não matei, não fiz nada, né? Ela que sumiu, ela deve estar aí embaixo das pontes. Vocês procuram, uma vez falou em rede nacional, procura embaixo de caixa de papelão nas pontes, né? Ela está aí. E é o caso aqui, né? Que nós estamos vendo que está tomando a mesma proporção, o mesmo caminho, mas só que sem uma investigação contundente, né? Uma investigação eficaz. Porque não basta só, como você falou, boletim de ocorrência de desaparecimento, né? Porque isso, o boletim de ocorrência não significa que o inquérito foi instaurado. O inquérito somente é instaurado com a portaria, quando o delegado recebe o boletim de ocorrência e determina a instauração do inquérito policial. É uma portaria que ele determina, e isso daí é lançado no sistema, o número
inquérito policial no sistema da polícia e automaticamente ele é distribuído ao fórum, a uma das varas criminais da comarca, né? E o que até hoje não foi feito, né? Então, eu vejo isso um total descaso. E as respostas que as autoridades dão para a mãe, né? Eu, como profissional, tudo bem, eu sei lidar, mas para uma mãe que perdeu uma filha, que tem a noção de que ela não desapareceu e que, pelo contrário, ela está morta, e não há um retorno da autoridade policial nas investigações, né? Não há um resultado, pelo menos para apontar, nós temos esses suspeitos, ou esse ou aquele suspeito, né? Mas, infelizmente, nós não podemos ainda pedir, como era o caso da Lucilene lá, pedir nenhum tipo de prisão, porque ainda não foi encontrado o corpo. Pela nossa legislação, para considerar homicídio, a gente precisa ter o corpo, o cadáver, né? Então, infelizmente, enquanto não foi localizado lá da Lucilene, era tratado como desaparecimento. Mas, por sorte, né, uma pessoa lá a 50 quilômetros da onde era Porto Ferreira, em Pirassununga, numa área rural, né, por sorte, andando lá com um cachorro, acabou o cachorro vasculhando lá, cheirando, a pessoa, esse trabalhador rural foi até o local e descobriu lá uma arcada, né, uma ossada. Chamou a polícia recolheu os restos mortais dessa pessoa, e como já tinha o DNA da mãe da Lucilene, né, a da dona Luísa, tinha sido recolhido anteriormente, né, por conta de um outro corpo, um outro cadáver, na época que tinha aparecido na região, então o que eles fizeram? Aproveitaram esse exame que já tinha a parte, né, e fizeram o confronto. E aí positivou para a Lucilene. Então, ou seja, demorou ainda 2 meses para sair esse laudo DNA. E aqui é o caso, né? Nós vamos daqui a pouco, estou falando, vai dar 4 meses, 6 meses, um ano e nada. E vai ter que alguém descobrir, indicar o corpo, né? Isso se conseguir indicar, porque às vezes tem locais na Grande São Paulo lá que eles fazem desovas de cadáveres, né? As facções criminosas aí, as brigas, mortes que existem, né? O que eles fazem? Eles enterram em valas comuns várias pessoas, né? E acaba, às vezes, nem identificando quem é. Então, é um caso assim também muito que eu falo, é um descaso das autoridades em dar uma solução para a família, né? Não só para a família, mas como para a Jaqueline também, poder dar um enterro digno para ela, para que ela possa descansar em paz. Imagine assim a alma dela como não está atordoada, né? Sem colocar outras questões. Então, eu acho que é importante a autoridade policial da comarca ela pôr a mão na consciência, instaurar esse inquérito, requerer o que eu pedi, né, em juízo, para que o promotor anua isso, né, e o juiz define essas buscas, né, essas medidas cautelares que eu pedi, né, para poder a investigação caminhar e chegar a uma possível autoria, né, desse desaparecimento, desse suposto crime, porque enquanto não tiver o cadáver, né, não haverá o crime de homicídio, né. Então, mas pelo menos a investigação anda, caminha, né, em direção a quem é o principal suspeito, né. Hoje não há nenhum suspeito, ou seja, não há nada, não foi apurado nada. Olha Não o tem absurdo, mano. investigação? Não tem investigação, não tem nada? Eu acho que Exato. o único caso na nossa legislação de uma pessoa condenada sem o corpo foi do goleiro Bruno. Acho que foi o único que eu me lembro. Do resto é Mas realmente. deixa eu só fazer uma ressalva aqui, como você bem colocou, né? Um dos únicos casos porque, né, houve uma confissão de uma testemunha que era o primo dele, acho que o Macarrão, que falou que viu eles matando, né? Esqueci a vítima agora, Ah, esqueci também o nome dela. Elisa, Elisa? Elisa não, não é Elisa Samud, né? É isso mesmo. Elisa Samud, é. Elisa Samud, né? Então, foi uma prova indireta, né? Aqui nesse caso, e no caso lá de Porto Ferreira, da Lucilene, né? Como o principal suspeito, né, que era o namorado, o sócio dela do hotel, não confessou, ele negava, porque ele já tinha, ele se formou, era bacharel em direito, então ele conhecia a legislação. Então, se não houvesse corpo, não houvesse confissão, não haveria crime, né? Mas que eu falo, para a justiça dos homens pode tardar, né, a apuração de um crime, mas para a justiça divina, né, nunca nenhum crime fica encoberto. Não, não fica, com toda certeza. No caso agora da Jaqueline, vamos pressupor
que a polícia comece a trabalhar, que se abra um inquérito e que se faça as devidas diligências. Quais serão os passos que serão tomados após a polícia, ao seu bem entender, ao seu bel prazer, vamos dizer assim, querer começar a trabalhar? Quais serão os passos? Serão os atendimentos às petições dadas que o senhor fez? Sim, exatamente. Aos requerimentos que eu fiz nessas diversas petições, se eu não me engano, foram 8 petições com vários requerimentos, né? Então, ela vai ter que analisar esses requerimentos e pedir para a justiça, né, a autorização para poder fazer esses procedimentos que eu fiz. E depois, a nova oitiva das pessoas relacionadas ao núcleo familiar, né, para fazer os confrontos, né, desses depoimentos que foram prestados anteriormente e agora deverão ser feitos novos, né, sob agora o crivo, né, de um inquérito policial instaurado, porque até então não era investigação, né, era simplesmente um procedimento interno de apuração de desaparecimento, ou seja, vai ter que renovar essa oitiva dessas pessoas. Passou uma foto aqui agora, estou até tentando voltar nela, que é a mensagem que o marido, o ex-marido, o ex-companheiro, não sei como classificá-lo agora nesse momento, mandou para o celular dela, mesmo sabendo que o celular não se encontrava com ela. Amor, por que você sumiu? Por que você deixou nossos filhos? Acho que está agora em tela Exatamente. aqui. Então, essa mensagem, por exemplo, isso me causa uma estranheza sem tamanho. Por que uma pessoa sabedora que sua companheira está desaparecida, que não se encontra com o celular, mandaria uma mensagem dessa? E outros pormenores que me levam a pensar, mas eu vou manter o meu pensamento por enquanto somente a mim, que a polícia tem um caminho. A polícia tem como começar a trabalhar. Mas, como o senhor disse, nossa justiça ela é muito boa para o acusado. Nossa justiça é muito boa para o criminoso. Porque para a vítima, não é não. O que eu vejo aí de situações em que a vítima praticamente é colocada ali como culpado e o culpado colocado como vítima. Uma inversão de valores sem tamanho. Exatamente, Marcondes. Assim, há fortes indícios, né? Não só essa mensagem do celular que o ex-companheiro, o ex-marido mandou para Jaqueline, sabendo que o celular estava na casa, né? 24 horas após, né? Como outros elementos, né? O porquê sair rapidamente do apartamento que tinha alugado menos de um mês. Tinha dado de calção 3 meses de aluguel, né? Perder esse valor, deixar as roupas da Jaqueline dentro do apartamento, né? Então, há muitos elementos, muitos indícios, né, para que a autoridade policial, né, procedesse de uma forma mais apurada essa investigação, né, e quiçá mais rápido, né, para chegar ao encontro do corpo da Jaqueline, da desaparecida, que a família entende, como eu também entendo, que ela já não está mais viva, ela está morta. Então, o que eu entendo? Que falta esse empenho da autoridade policial, né, de instaurar um inquérito e requerer essas provas que foram, por mim, pleiteadas em sede do inquérito para auxiliar a autoridade policial para poder fechar isso daí o mais breve possível, né? Então, isso daí daria um norte para a investigação, né? Isso daí daria, vamos dizer, quem seria o suposto autor desse crime dela, né? Porque não é um desaparecimento, como a mãe entende, e eu entendo também, porque senão ela já teria aparecido, tá? É um crime mesmo, mas infelizmente, enquanto não há corpo, não há o crime de homicídio, tá? Então, com todos esses elementos, teria o delegado teria força, né, para poder até mesmo pedir uma prisão temporária de eventual suspeito aí, para nisso daí tentar, né, obter mais informações de onde estaria esse corpo. Mas, como você disse, né, infelizmente a justiça não está em favor da vítima, está em favor do criminoso, né, do lado ruim da moeda. Por quê? Porque tudo a autoridade policial depende de um requerimento expresso, uma busca e apreensão. Se te roubam o celular na rua, né? Você sabe quem é.
né, depois de 2, 3 dias já não é mais flagrante, matar naquela casa, a autoridade policial não pode entrar lá, né, a bel prazer, ela precisa de um mandado de busca e apreensão, ela tem que fazer esse requerimento para o Poder Judiciário, o promotor concordar ou não com essa busca e apreensão e o juiz deferir. Isso aí já se passaram 15, 20, 30 dias, né? E infelizmente, quando a autoridade policial for cumprir esse mandado de busca e apreensão lá, né, nesse local, já não vai estar mais a prova, né? A prova do crime, o objeto do crime, né? Então, ou seja, é muito moroso, né? Favorece muito o lado negativo, o lado ruim, ou seja, favorece os bandidos. E a família da vítima, como você bem colocou, fica à mercê disso daí, fica, né, num vácuo, esperando uma resposta da justiça. E, como eu disse aqui, o exemplo de um celular furtado, né? Se não encontra, não há prova do crime, né? Então, Exato. como que você vai poder acusar aquela pessoa que ele furtou ou roubou seu celular, se não há objeto, né? Então, isso tudo, e aí a investigação vai e aponta lá que não foi encontrado objeto, então não há crime. Então, peraí, vamos, né? Eu acho que o nosso Congresso, que vai tomar posse agora em fevereiro, os novos deputados eleitos, senadores, precisam pensar e repensar a nossa legislação processual penal. Não só o Código de Processo Penal, mas também como o Código Penal. Porque dá muitas brechas, né, para as pessoas de má índole, para as pessoas criminosas, para os bandidos. Porque, infelizmente, tudo depende da justiça, tudo depende. Não há uma celeridade, uma rapidez. Eu acredito que deveria ser o seguinte: você teve o seu celular furtado ou roubado, você vai na delegacia, faz o BO, você é responsável por aquilo. A autoridade, você apontou a pessoa que teria furtado, teria roubado seu celular, a autoridade policial poderia ingressar naquela residência, naquele local que estaria supostamente você alegando que estaria lá e entrar e apreender. Não foi apreendido, não foi, você sim responder, né, por falsa comunicação de crime com uma pena agravada, não do jeito que é hoje, que é uma pena branda. Tá? E, Concordo. infelizmente, quando que eu acho também uma coisa assim, nessas férias, né? Estive nos Estados Unidos, né? Conversei com outras pessoas, eu gosto muito de conversar da cultura, assim, de trocar ideias, de verificar, eu vou às vezes nas cortes aqui, assisto um outro julgamento, né? Então eu vejo que as penas aqui nos Estados Unidos, elas são cumpridas e são cumpridas de forma integral. É 5 anos por um furto de celular, a pessoa furtou um celular, é 5 anos e vai cumprir os 5 anos presas. Ela usou uma arma para roubar o seu celular, é 5 anos mais 10, ou seja, 15 anos ela fica presa. Né? E não tem benefício, não tem saidinha, não tem nada. Né? Ela vai responder, mesmo que seja primária, ela vai responder. Então, todos os crimes, todos os delitos, aqui um delito de trânsito, né? Você está dirigindo bêbado, você é preso em flagrante, você vai para a cadeia. Não é, não tem, não é, não sei o quê. É preso, é conduzido ao cárcere aqui. Então, é difícil assim a gente ver uma sociedade como a nossa, a brasileira, né, que abre muitas regalias para os bandidos, né? E está na hora disso, do Congresso Nacional, rever essas políticas nossas, as nossas políticas criminais. Eu acho que nós estamos chegando a uma beira, 2023, né, com uma violência tremenda no Brasil. E eu acho que isso precisa ser combatido. E se combate com o quê? Que eu vi lá nos Estados Unidos, né? Com aumento de pena, com a rigidez, né, dos regimes de progressão. Nós temos que acabar com isso daí. Vamos diminuir. Quer ter progressão de pena? Vamos afastar. Não é 1/3, 1/6 da pena. Vamos cumprir mais. Vamos cumprir 3/5, né? 4/6 da pena para poder, vamos dizer, a pessoa que vai para um sistema prisional reflita, ou quem está na rua, que vai cometer um crime, sabe que se for pego não vai sair tão logo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. A gente vê as audiências de custódia aí. Recentemente, um caso, o cara cometeu um furto em dezembro, foi preso, audiência de custódia solta, praticou outro furto, levou 2 carros, foi preso dirigindo um carro, o delegado enquadrou como receptação. E aí está preso. Ou seja, é uma pessoa que tem condições de voltar à vida normal? Não tem. Não tem. Né? Então, ao passo que a pessoa, se ela falar, pô, eu vou roubar um celular na rua, né? Como outro dia nós tivemos um caso de um repórter da Record, não sei se você viu em São Paulo, Uhum. fazendo uma entrada ao vivo lá e quase furtam o celular dele. O cara de bicicleta, na maior cara de pau. Ou seja, uma pessoa dessa tem condições de
de melhorar a vida? Não, teria que cumprir 5 anos lá preso. Né? Então, são essas coisas que eu acho que agora o nosso Congresso Nacional, os nossos deputados, têm que pensar, né? Têm que reavaliar a situação penal do país. Né? Não é só pensar, né, em aumentar penas aí para as pessoas que protestam e quebram os prédios públicos. Não é só isso. Eu acho que o nosso ministro da Justiça teria que encampar também uma mudança nesse sentido, da alteração do Código Penal. Um ponto que o doutor falou bem, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem muito acordo, né, antes do julgamento. E o cara só, olha, se você for a julgamento, você pode pegar perpétua. Eu te ofereço 20 anos para você ter direito a condicional. Quer dizer, primeiro você fica 20 anos. Se você não cometer nada, nenhuma infração, depois de 20 anos você tem direito a condicional. Antes disso, não. E se o cara não aceitar e pegar perpétua, vai ser perpétua e vai ficar lá. Perpétua com direito condicional de 50 anos. Isso é Exatamente. justiça. É isso que é o senso de justiça, né? Que nós temos que ter isso daí em mente, né? Que não é só você ir para, vou para um presídio, amanhã eu já estou solto, né? Ou vai para a delegacia, lá já tem 3, 4 advogados esperando o cara lá para tirá-lo na audiência de custódia, né? Não é isso. Todo mundo tem o direito de defesa, ampla defesa, isso é garantido constitucionalmente, mas não é o que nós estamos vendo, né? Há uma mudança nesse pensamento, nessas atitudes, né? E com uma outra observação que eu estava lendo lá nos Estados Unidos, Marconi, para ter, por exemplo, estados que admitem a prisão perpétua no julgamento, porque lá os julgamentos são por júri, né? Não é só o juiz. O juiz só fixa a pena, né? Conduz o processo. Então, praticamente 95% dos casos, quem decide são os jurados. São 11 jurados nos Estados Unidos, né? Se um jurado, viu, num caso de homicídio, né, que tem a prisão perpétua, né, rejeite, né, ele não pega a prisão perpétua, só pega a pena máxima. Então, há a distinção assim do sistema, né? Mas, como você disse, né, com essas penas severas e sabendo da possibilidade de que ele poderá ficar preso perpetuamente, né, até sua morte, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer um crime. Né? Não, É o que não acontece no Brasil. sim, eu tenho um caso que eu fiz, que eu estou usando como exemplo, que me barbarizou. Me barbarizou por conta das nossas leis. Uma jovem, ela teve um atrito com seu ex-companheiro, ela pediu a medida protetiva. Foi dada a ela a medida protetiva. O ex-companheiro quebrou a medida protetiva, foi preso. Aí, não preso, na audiência de custódia, foi fixada fiança para ele, e ele falou o seguinte: beleza, vou pagar a fiança, mas daqui a alguns dias estou sendo aqui julgado de novo, que eu vou retirar a vida dela. Ele falou para o juiz e para os policiais, quando o juiz tinha fixado a fiança em R$ 1.500. 3 dias depois, esse cidadão pula o muro da casa da ex-companheira e retira a vida dela na frente das filhas. Eu fiquei barbarizado com isso. Ele avisou que ia fazer, e o juiz, mesmo assim, soltou por sob fiança. Isso é lei? Isso não é lei para mim. Isso não é justiça. Não, isso é a sensação de injustiça, é o que nós estamos vivendo no país, Marconi. Essa sensação, as mulheres vão, batalham por uma medida protetiva, né? E que eu falo, praticamente não adianta, não vale de nada, né? A pessoa é presa, viola a medida protetiva, né? O agressor é preso, aí é fixada uma fiança e vai o que acontece. Não só nesse caso como você está relatando, mas eu já ouvi vários em São Paulo também, né? Que a vítima foi morta, né? Porque o cara foi lá, não gostou que foi preso por causa da medida protetiva e fez justiça com as próprias mãos. Isso é um verdadeiro absurdo, que o que nós precisamos acabar com isso, né? Essa audiência de custódia, infelizmente, né, banalizou o sistema. Porque vai para a audiência, o juiz fixa a pensão e, como você falou, e ainda fala que vai fazer e não é levado em consideração pela autoridade judicial nem pelo promotor que está lá acompanhando essa audiência, né? Então, é um verdadeiro descaso, é um descalabro do poder público, do poder judiciário com relação a isso. Nesse caso, inclusive, eu comentei também com a promotora que fez a Boate Kiss, a doutora Lúcia Calegari. Ah, Ela ficou tão indignada quanto o senhor. Só que ela disse ainda uma coisa a mais. Esse juiz que permitiu essa fiança, ele está levando com ele um caixão nas costas. Porque se ele não tivesse dado a fiança, talvez essa moça tivesse tempo de fugir, talvez essa moça tivesse tempo de sair, talvez esse cidadão tivesse mudado a raiva dele, ficando mais tempo preso,
tivesse pensado, pô, se 30 dias aqui já tá ruim, imagina ficar 10 anos. Mas não, mas não, liberou o cidadão. E aí a gente vai lembrando de outros e outros casos, e a gente vê aí as pessoas que utilizam da lei contra o cidadão. Que utilizam da lei. Ah, tá bom, vou fazer isso, vou ficar 3, 4 anos lá. A pessoa tira a vida de outro, é condenado a 15 anos. Ah, mas é réu primário, pelo menos tanto tempo. Ah, mas tem bom comportamento. Ah, porque está trabalhando, porque está lendo livro. Na verdade, não, daqui 2 anos você sai, toma aqui e toma o dinheirinho para eu voltar para casa. É isso que está acontecendo. A vida hoje não vale nada. Infelizmente, a nossa vida, né, a vida do ser humano no Brasil não vale nada. Que, como você bem disse, o ano passado eu terminei um caso, eu não lembro se foi, acho que em Ribeirão Pires, o caso Regina, né, que ela foi morta lá por um companheiro, tal, ele pegou 14 anos de prisão primário, né, porque ele já tinha outros antecedentes, mas já tinha passado o tempo legal que a gente fala de uma condenação para outra, né? Então ele era tecnicamente primário, apesar de ter uma ficha corrida anterior, né? Já estava preso há 3 anos, mais 2 anos estaria em liberdade, né? E eu comentei com o juiz 2 dias depois, num outro caso, né? Eu falei, a vida não vale nada. Ele falou, é mais fácil matar aqui, porque o cara vai para a cadeia, fica 2, 3 anos e sai. Come as nossas custas, né? Fica lá, faz um regime ou faz alguma coisa tal e sai. Bom comportamento. O que é isso? Né? Ou seja, será que a nossa vida não tem valor? É, isso, é o que está acontecendo, Roberto. É o que eu vejo hoje. A nossa vida aqui no Brasil não tem valor nenhum. É o réu ditando as regras, é o acusado, o assassino, é o cara que faz abuso contra pessoas, que vai e faz, e daqui a um tempo está fazendo de novo, e está fazendo de novo, e está fazendo outro, e vem mais vítima. Outro ponto também, uma coisa que me deixa indignado, é que no Rio, São Paulo, nas grandes metrópoles, os caras chegam lá, ah, você pertence a algum grupo? Eu pertenço ao grupo A. Ah, então você vai para o presídio A. Você pertence a algum grupo? Pertence ao grupo B. Ah, então você não vai para o A, você vai para o B. Aí você transforma aqueles presídios em verdadeiras facções. Escritório, escritório do crime a favor do crime contra a sociedade, subsidiado pelo governo. Porque os caras têm tudo ali, tá com a moradia, tá com a comida, tá com tudo, organizados ali, todos aliados juntos. Os seus rivais estão em outro local, tá dizendo um não faz mal ao outro. Cara, preso é preso. É pelo tipo, o presídio tem que ser pela tipificação. Você fez um delito, você vai para esse presídio. Você fez esse tipo de delito, vai para outro presídio. Você fez esse delito grave, vai para a prisão agrícola. Vai trabalhar ali para sustentar. E não, é o que acontece, é fazer escritórios. Hoje, nosso sistema, é, nosso sistema prisional, ele fornece escritórios. Escritórios ali com um cafezinho e água de coco. E é isso que está acontecendo. Isso me revolta de uma maneira assim, que não tem palavras. Eu também fico revoltado, porque eu, como operador do direito, né, e sempre defendendo a família, o lado do bem, a gente vê essas sensações de injustiça, de impunidade. É horrível isso daí, Marconi, porque nós temos, eu principalmente tenho acesso às outras culturas, né, aos outros países, e não é assim que funciona. Você vê agora que nós estamos passando, estamos assistindo aí o caso do Daniel Alves, né, que vamos dizer, por ele ter mentido lá 4 vezes no depoimento, ele deu 4 versões, né, que é o que falam, né, ele acabou sendo preso. E lá ele vai ter que cumprir, vai ficar pelo menos 2 anos até o julgamento do caso. Ou seja, a seriedade da justiça, né, o que não existe no Brasil. Né? O que eu falo, a nossa justiça, desculpa que eu vou falar a expressão, é para inglês ver. Né? Prende e solta, prende e solta. A polícia faz o trabalho, né? Vai o judiciário lá e solta. É a banalização da justiça, é a banalização do crime. Ou seja, a nossa vida não vale nada. O cara mata lá, fica 2, 3 anos preso e está solto. E vai e comete outros crimes. Né? Então, ou seja, como você falou, vai para um presídio, é o escritório das facções. Virou isso daí, infelizmente. E eles que determinam as regras, né, nos presídios. O triste, mais lamentável é isso, que o Estado não se impõe mais. Não, Né? Está sendo imposto por eles. Né? Então, faz de conta que eu vejo. Né? E isso é muito ruim para a nossa sociedade, Marcon. não. E quando não é pior? E quando não é pior, doutor Roberto? Quando o juiz fixa a pena, deixa a pessoa presa,
Aí a pessoa recorre lá na segunda instância, a segunda instância mantém preso, aí sobe para o STJ ou para o STF. Ah, não, mas tem essa vírgula aqui na lei, então vamos soltá-lo aqui, vamos soltar ele por esse HC, por esse habeas corpus aqui. Deus, habeas corpus não é. Habeas corpus, pelo que eu entendo, mal entendo direito, é quando a pessoa lá, a vida dela está em risco pelo crime que ela não cometeu, que ela está dentro do presídio. Agora só que habeas corpus virou moda. Qualquer coisa, habeas corpus, habeas corpus, habeas corpus. Não tem, e aí chegam lá, você fica, o cara fez, tem câmera, foi visto, mas não, mas tem essa vírgula aqui, ó, então a gente vai ter que soltar, e solta. E a vítima, a família da vítima, a pessoa que perdeu, vai ver, você vai olhar e vai falar, cara, ele tá solto, por quê? Essa pessoa, esse juiz, esse desembargador, esse ministro que soltou, não tem família, não entende? Não, mas a justiça é cega, nós não podemos ver assim. Está escrito aqui nossa lei. Meu Deus, a lei está ali para que ser interpretada de várias formas. Eu já vi pessoas interpretando a mesma lei de várias e várias formas. Mesmo assim, tá aí, estamos aí, à mercê. Uma pessoa pega, atropela a outra bêbada, sabidamente, faz isso. Num caso específico, num caso que um cara atropelou uma moça a 120 km por hora, numa via de 60, depois de passar a noite inteira ingerindo bebida alcoólica, sabidamente. E aí foi preso. Primeiro, o juiz mandou prender, ficou preso. Recorreu à segunda instância, preso. Aí foi para Brasília. Não, vamos, tem um ponto e vírgula aqui, ó, pode ir para casa. Você está precisando de alguma coisa? Quer uma balinha, uma coisa assim? Isso, é isso que está acontecendo. É a banalização, né, do instituto que você falou do habeas corpus, né, que eu entendo também que o habeas corpus é aquele quando você está sofrendo um constrangimento ilegal, né, naquele momento do seu direito de ir e vir. Se você já está respondendo um processo, né, já foi condenado em primeira instância, está aguardando em segunda instância, né, eu entendo que não caberia o habeas corpus em terceira instância, como nós vimos recentemente em alguns casos aí esdrúxulos, né, que concederam habeas corpus para soltar pessoas, né? E eu não vou colocar aqui, mas infelizmente a gente vê isso daí, né, Marconi? Então eu falei, eu aprendi a partir disso daí, né, uma nova doutrina do habeas corpus, né? Então tudo é HC, mete HC, desculpa a expressão, né? Entra com HC lá no Supremo, no STJ, né, que você consegue liberar. É a banalização da justiça, e não deveria ser assim. Você vê, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, são, se eu não me engano, acho que 10 ou 11 também ministros, as pessoas pouco sabem o nome dos ministros, porque eles julgam somente casos específicos, né, de agressão à Constituição ou à violação de direitos humanos, né, e não no Brasil, como se julga qualquer coisa. Espera aí, pô, é a Exato. banalização da justiça, né? É a banalização. Ou seja, você falou, a pessoa é presa, né, responde lá, está sendo condenada, foi condenada, a segunda instância demorou um mês a mais, vai, entra, coloca um habeas corpus lá no STJ, no Supremo, né? E aí vai lá, concede, o cara sai pela porta da frente, dá um tchau para o Brasil, e aí? Não, mas uma coisa que me deixa indignado. Vamos lá. Uma pessoa foi presa. O juiz foi lá, a pessoa recorreu lá com a medida do HC. O juiz foi lá, negou. Beleza? Negou. A pessoa fala assim, pô, não concordo. Vamos para a segunda instância. A segunda instância lá, olha, são 3 desembargadores aqui no Rio. Vai olhar lá e fala assim, não, tá certo, vai continuar preso. Subiu para a segunda instância manteve a decisão, acabou. É dinheiro, aí acabou com gasto, aí não, vai subir para o STJ, que depois, se for negado, vai para o STF, vai ver se o mesmo caso julgado 1, 2, 3, 4 vezes. Com dinheiro de quem? Para ver esses processos. Nossa. Nosso. Para mim, primeira instância, negou. Segunda instância, recorreu. Manteve a decisão, manteve o entendimento, acabou. Acabou. Agora não, vamos lá. Vamos recorrer ao terceiro, vamos recorrer ao quarto, ao quinto, se tiver. E aí a gente está nessa. Vendo os presidiários presos, saindo pela porta da frente, cometendo as maiores barbaridades contra a nossa sociedade. Pessoas que tiram a vida de outros e que depois de 2 anos estão aí na rua tirando a vida de terceiros. Pessoas que roubam carros que hoje estão presas, depois de amanhã estão roubando outro carro. Uma pessoa que invade a sua casa, aí vai ser presa durante 15 dias, depois de 15 dias volta lá vai fazer mal a você, porque ficou com raiva, ficou 15 dias preso. Que isso? Isso não existe.
Nossa lei tem que mudar, Roberto. Eu concordo com você. E É, essa mudança tem que ser necessária. é, Aproveitando o caso da Jaqueline. e eu tenho assim, por isso que eu falo que esse novo Congresso, né, com as pessoas que estão tomando posse agora em fevereiro, eles têm esse dever, né, essa obrigação de fazer essa alteração, né, restringir o acesso a recursos, né, como você falou, são 4 instâncias praticamente. Quem tem advogado e consegue, leva isso aí em 4 instâncias. E isso são anos aí num processo ao custo nosso, que nós estamos pagando essa conta, né? Não é ele, o réu, que está pagando, ele não paga nada, pelo contrário, se ele está preso lá, ainda recebe as marmitas, né? 3, 4 marmitas por dia, banho de sol, isso, aquilo, médico, que ele tem prioridade no atendimento médico do presídio, né? Se não está bom lá, ele vai para um hospital público, que também é o nosso dinheiro, com escolta. Então, tudo isso envolve custo, é um custo caríssimo, né? Manter um réu preso, mas que, infelizmente, os nossos legisladores não veem assim. Então, eu acredito que está na hora do nosso Congresso Nacional, principalmente com algumas pessoas que vieram do Judiciário, enxergar isso daí e alterar essa nossa legislação. Exato. Doutor Roberto, muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista, por atualizar o caso da Jaqueline e também por esse meu desabafo, né? O senhor, enquanto operador do direito, é que entende a minha indignação, né? Não, eu que agradeço aqui mais uma vez, Marconi, né, a oportunidade de estar explicando os casos que eu estou atuando e também fazer esses comentários aí necessários que são, né, da alteração da nossa legislação, né, escutando o seu desabafo, podendo compreender, porque eu acho que é um desabafo de todos que nos ouvem aqui no canal, né, e essa necessidade de alteração da legislação, né, que o pessoal não aguenta mais, o pessoal do bem, né, vive trancafiado, né? Vive em 4 grades dentro de casa e não pode viver mais, vamos dizer, andando numa rua, usando um aparelho celular, usando o seu carro com o celular, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ou seja, nós precisamos disso daí, né? E temos que levar adiante, né? As nossas reivindicações aí para os políticos. É isso. Muito obrigado, doutor Roberto. E semana que vem estamos aqui de novo, né? Sim, com certeza, Marcondo. Obrigado, doutor Roberto. Até a próxima. Até a próxima, um bom ano a todos aí. Comente. E é isso, gente. Acabamos de receber o nosso amigo, né? Porque eu já considero meu amigo e vocês também, doutor Roberto Guastelli. Uma pessoa de bem, exímio operador do direito e que não se cansa de buscar a justiça pro lado do inocente. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã.